esteja em cada coração. Muitos procuram uma paz. Muitos procuram em vários lugares essa paz do Senhor. E não encontram. Encontram muitas das vezes, tentando encontrar nas drogas, na bebida, na prostituição, mas não encontra a verdadeira paz. A verdadeira paz, só Jesus a dá. Uma coisa importante que eu estava ouvindo aqui na escola dominical, o irmão Eduardo falando, não é o irmão Eduardo falando, nós temos como igreja entender que não é o irmão Ademir aqui falando. É Deus falando, porque Deus não vem aqui como uma forma humana, como Jesus veio, para falar para você e para mim. Ele usa pessoas. Então não é o irmão Ademir que vai estar aqui ministrando a palavra. É Deus usando. É Deus falando com a igreja, então não é eu que vou falar. É Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, o versículo 27 a 32. Lucas, capítulo 5, versículo 27 a 32. Amém, irmãos? Passadas essas coisas, saindo, viu um publicano, chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vamos orar? Deus, o simples Ademir está aqui na frente, ó Deus. Não sou nada diante da tua grande majestade. Mas eu peço a misericórdia e o poder do Senhor. Que o Senhor venha falar aos teus servos, venha falar à tua igreja, ó Deus. E me usa como um instrumento. Perdoa os meus pecados, ó Deus, que somos falhos diante da tua majestade. Mas precisamos da tua graça a cada momento. Oramos o Senhor no nome santo de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. A gente vê nessa passagem da palavra de Deus que a religião judaica, ela estava fermentada pelo legalismo. O que é o legalismo? São regras feitas por homens. E a gente vê, muitas das vezes, nos dias de hoje, muitas regras feitas por homens dentro das igrejas, infelizmente. E naquela época de Jesus, não era diferente. Na época de Jesus, tinha muitos também. Os líderes religiosos, eles colocavam fardos pesados nos ombros do povo. Eles, muitas das vezes, queriam que o povo fizesse uma coisa que Deus não estava mandando. Mas a gente vê aqui, nesse cenário, Jesus chega com a mensagem libertadora do Evangelho. Nós vamos destacar alguns pontos. O Evangelho abre portas da graça para os rejeitados. Jesus chamou Levi, um publicano, para segui-lo. Este trabalhava na coleteria, arrecadando impostos. Ele cobrava direito dos povos, das mercadorias que era transportada para o governo humano. E eram vistos pelos judeus como traidores. Por que Levi era visto pelos judeus como traidores? Ele tinha uma profissão.
Só que a profissão dele era arrecadar impostos. O problema todo é que, além dele trabalhar, ele arrecadava mais do que o estipulado. A gente vê uma corrupção aí. A gente está trazendo para nós, muitas das vezes, a gente também, olhando para dentro de nós, nós somos corruptos. Nós somos pessoas difíceis. Mesmo como servo de Deus, muitas das vezes, quando a gente vai fazer um negócio, a gente fica pensando em dar uma rasteira em alguém. Infelizmente. Mas nós temos que clamar em nome de Jesus para sermos pessoas de Cristo, para ser pessoas transformadas, para ser pessoas que dão exemplo, para ser pessoas que sejam uma luz. Por isso, voltando para o texto, Levi era odiado por causa da sua profissão. Ele cobrava a mais. Pelo critério da religião judaica, Levi jamais seria chamado para ser um discípulo. Por que ele jamais seria chamado? Porque ele era um homem cheio de defeitos, como nós também, somos cheios de defeitos. É só pela graça de Deus que estamos aqui, só pela graça de Deus que eu estou aqui na frente, só pela misericórdia de Deus. Jesus, porém, não apenas chama, mas também faz dele um apóstolo, dando-lhe o nome de Mateus. Ele foi um homem que escreveu o evangelho endereçado aos judeus. O chamado de Levi nos ensina 3 lições. Em primeiro lugar, Jesus chama soberanamente. Lucas capítulo 5, o versículo 27. Jesus não dá a Levi, nem ao povo, nenhuma explicação, apenas o chama. Sua escolha é soberana, seu chamado é irrepreensível. Romanos 8, verso 30. Se os irmãos quiserem ler, eu não vou lá na Bíblia agora não. Romanos capítulo 8, verso 30. Deus te chamou um dia. Eu gosto de falar muito da minha conversão, porque eu não queria ser servo de Deus. Eu não queria seguir a Cristo, mas a gente tem que agradecer muito a misericórdia de Deus, porque continuei na minha crença que eu tinha, na minha religião, mas dentro ali onde eu estava, eu me converti, porque um dia Deus me tocou ali, Deus falou comigo lá no meu pensamento: você, Ademir, não pode fazer mais isso, porque você me conhece. Todos que estão aqui conhecem Jesus, porque Jesus te conhece do fundo do coração. Na igreja é tão fácil, né? Servir a Deus. Mas como é difícil servir a Deus lá fora. Como é difícil servir a Deus no meio da multidão. Como é difícil servir a Deus no trabalho. Mas nós somos chamados para fazer a diferença. Em segundo lugar, Jesus chama eficazmente. Lucas, capítulo 5, versículo 28. Nós vamos ler ele de novo. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. A gente vê nesse texto que Levi, ele não resiste, ele não adia. Jesus chama e o que ele faz? Ele levanta e o segue. Diante do chamado soberano de Jesus, ele atende com obediência. Nós temos atendido com obediência o chamado de Deus. Porque nós somos chamados, nós não fomos chamados do mundo para fazer parte do mundo. Nós somos chamados do mundo para fazer diferença no mundo. É diferente. Nós precisamos mostrar uma luz que eles não vê. Nós precisamos mostrar uma luz que eles estão buscando lá na droga. Eles estão buscando aquele prazer lá na droga, lá na bebida, lá nas coisas erradas. Nós temos que mostrar que essa luz de Cristo ela é melhor. Essa luz de Cristo ela faz a diferença. A gente vê que Levi não resiste. A palavra de Deus diz que ele deixou tudo. O que você tem deixado? Você tem deixado pelo menos o seu pecado lá no mundo? Porque o pecado ele faz separação entre você e Deus. Ele faz separação entre eu e Deus. Talvez uma doença terrível não faz separação.
Mas o pecado faz separação entre você e Deus. E o incrível é que ele faz separação aqui na terra e também na eternidade. Levi deixou tudo, seu trabalho, seu lucro, suas vantagens imediatas, e abraçou um novo projeto, ele abraçou um novo caminho, tendo um novo Senhor. Hoje, da mesma maneira, ele continua chamando você e a mim para uma caminhada com ele. Você tem caminhado com Jesus? Ele te chama lá em Mateus capítulo 11, verso 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta da casa, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ele te chama. Ele usa pessoas para te chamar. Você precisa só ter um ouvido espiritual, não é ouvido humano, não. Porque o ouvido humano, ele ouve coisas do mundo. Ele observa as coisas do mundo, mas um ouvido espiritual, ele ouve as coisas de Deus. O ouvido espiritual, ele ouve a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Em terceiro lugar, Jesus te chama graciosamente. Aqueles que são chamados pelo Evangelho devem chamar outros para a salvação. Foi o que Levi fez. Ele deu um banquete em sua casa. Ele chamou quem? Só aquelas pessoas boas? Não. Ele chamou aquela turma de pessoas erradas, aquelas pessoas que não concordavam com a pregação dele. Ele levou para sua casa. Quantas das vezes a gente recebe tantas visitas, tantas pessoas na nossa casa e a gente não abre a boca para falar de Jesus, para mostrar que Jesus é a vida, para mostrar que Jesus é a salvação da nossa alma. Quantas das vezes a gente faz isso? A gente cala diante da palavra de Deus. A gente vê que Levi, ele chamou os seus amigos, ele chamou as pessoas em sua casa. Ele fez um banquete. A gente vê que ali havia numerosos publicanos e outras pessoas que estavam ali com ele. Levi tinha o prazer de falar da palavra de Deus. Você tem prazer em falar a palavra de Deus? Você, quando tem uma oportunidade, você fala, que seja no seu trabalho, na sua casa, na rua, você fala ou você cala? Ou você é só o crente na igreja? Talvez você é só crente aqui diante dos irmãos. Mas Deus não chamou você para ficar calado. Se eu estou aqui à frente, eu que sou o mais menor de todos os servos, eu estou aqui à frente falando, você tem a oportunidade de falar. Deus te chamou para isso. Falar do amor de Jesus. Aqui, 2 pontos merecem destaque. O Evangelho é para ser compartilhado e não retido. O Evangelho não só é para você. A gente vê que através dos discípulos de Jesus, Pedro pega e multidões se converte. Através daquelas multidões você foi chamado hoje. Você foi alcançado pelo amor de Jesus. Se você foi alcançado, é para você alcançar outros. É para você mostrar a outros que compensa servir o nosso mestre. Levi não reteve a bênção do Evangelho. Qual a bênção que você procura? A maior bênção que o ser humano tem é a salvação. É partirmos daqui e sabemos que vamos estar com Jesus, face a face. Aqui ainda somos imperfeitos, porque a palavra de Deus diz que Deus olha para a terra e não viu um justo sequer. Ainda nós não somos perfeitos. Nós temos que buscar a perfeição, mas não somos perfeitos. Mas lá no céu nós vamos ser perfeitos, semelhante a Jesus. Levi não reteve a bênção. Não retém essa bênção só para você também. Ele repartiu a mensagem com seus pares, os coletores de impostos, dando-lhe a oportunidade de estarem com Jesus, de aprender com Jesus, de ter a salvação de Jesus, de ter a esperança de Jesus, de ter a oportunidade de seguir o caminho certo, porque tem muitos seguindo o caminho errado, muitas pessoas
seguem o caminho errado. Porque, do mesmo jeito que nós somos liberados a pregar o evangelho, todas as pessoas aí fora estão pregando um evangelho. Estão falando de uma palavra aí, mesmo que não seja a palavra de Deus, eles estão pregando a sua crença. Mas só a palavra de Deus é verdadeira. Só a palavra de Deus nos dá uma direção na vida. Fica claro que Levi achava uma grande alegria deixar tudo por Cristo. Você tem deixado alguma coisa? O mais triste, muitas das vezes, é quando a gente não deixa o pecado. Porque nós fomos chamados para deixar o pecado. Porque quando a gente vive lá no mundo, a gente peca e continua pecando. Mas quando a gente aceita Cristo, nós somos chamados como estamos, cheios de erros, cheios de defeitos. Mas quando a gente começa a aprender, nós temos que ser pessoas melhores, pessoas transformadas, pessoas que dão exemplo. O que você tem deixado para seguir Jesus? A gente vê que Levi deixou tudo. Tudo. Johnny Charles tem razão em dizer que o homem convertido não deseja ir para o céu sozinho. Você deseja ir para o céu sozinho? Quantas pessoas que você conhece que você quer ver lá no céu? O evangelho é resistido por aqueles que deveriam proclamá-lo. Lucas capítulo 5, verso 30. Nós vamos ler. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? A gente vê que os fariseus, os publicanos, eles conheciam a palavra, eles conheciam a lei. Mas eles, em vez de ajudar Levi a levar as pessoas para o céu, eles murmuravam. Não devemos ser como os fariseus, porque se a gente conhece, vamos ajudar as pessoas a ir para o céu. A gente vê que os fariseus e escribas murmuravam. Em vez de juntar esforços para que as pessoas fossem para o céu, eles não cooperavam, eles não ajudavam. A religião judaica havia transformado a vida num fardo pesado. E os ritos sagrados em instrumento de tristeza e opressão. Tem rito sagrado hoje? Tanta coisa que a gente vê no meio evangelho. Se você não conhecer a palavra de Deus, você vai ser enganado. Se nós não lermos a palavra de Deus, nós vamos ser enganados dentro das igrejas evangélicas, infelizmente. A gente vê muita coisa do homem, muita coisa do ser humano, muita coisa que Deus não está falando. Então precisamos conhecer a Bíblia, mesmo que seja um pouquinho. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Para também não pôr fardos pesados nos ombros das pessoas. Porque Jesus é o nosso fardo leve. Nós temos que nos entregar a Ele. A gente vê muitas das vezes, quando assiste uma televisão, os ritos que as pessoas fazem, nos traz tristeza, porque aquilo não é a palavra de Deus. Eu não preciso citar, porque a Bíblia diz também que aqueles que não é contra nós, é por nós temos que ter até sabedoria nisso. Mas eu não preciso citar, os irmãos ver. Mas leia a palavra, aprenda da palavra, para que você não seja enganado. A gente vê que os fariseus, só eles consideravam dignos do amor de Deus. Enquanto os demais eles julgavam maldito. Está lá em João capítulo 7, verso 49, se você quiser ler. Os escribas e fariseus não hesitavam em diagnosticar as pessoas. Eles olhavam os defeitos das pessoas
e parece que fingia de cego pelos defeitos deles. Muitas das vezes eu estou aqui na igreja, mas só eu sou o bom, vocês todos são errados. Só vocês têm defeito. Quando Deus olha para a terra e não viu um justo sequer, nenhum, todos nós temos defeito. O único que pisou nessa terra e não teve defeito foi Jesus Cristo. O único. Como forma humana foi só Jesus Cristo. Então todos. Maria pecou? Pecou. Os discípulos de Jesus pecou, todos pecaram. Todos. Os discípulos de Jesus, eles andavam com Jesus e pecavam. Maria, a mãe de Jesus aqui na terra, mãe humana, pecou? Pecou, todos pecaram. E a Bíblia diz que todos pecaram e precisam da graça de Deus. Todos nós precisamos de Cristo. E não ficar olhando muito o defeito das pessoas, mas primeiramente ser um exemplo. Primeiramente ser uma luz. Vamos enxergar os nossos defeitos e procurar cada dia nos corrigir, porque Deus também não é bobo, não. A Bíblia diz que Deus está observando os bons e os maus. Será que todo dia você senta no banco da igreja ou você está na sua casa e está fazendo Deus de bobo? A Bíblia diz que com Deus a gente não se brinca. Se você aceitou a Cristo, segue a Cristo. Faz a vontade de Cristo, com todos os seus defeitos, com todas as suas dificuldades. Mas nós precisamos seguir a Ele. Nós precisamos dar um exemplo dele, nós precisamos falar dele. Deus nos observa. O Evangelho não tem boas novas para aqueles que são ativos e soberbos, aqueles que se consideram justos aos seus próprios olhos. Tem alguém aqui assim? Porque se tiver alguém assim, aqui não é seu lugar, infelizmente. O nosso lugar não é. A gente que somos muito soberbos, a gente que somos justos, não tem, a Bíblia diz que não tem. Quem não se vê como pecador jamais sente a necessidade de ser salvo. Todos pecaram e precisam da graça de Deus, precisam da misericórdia de Deus. Quem não se considera doente jamais busca o socorro dos médicos. Só aqueles que reconhecem o seu estado de carência e miséria podem ser salvos. Quem confia em seus próprios méritos, ele, por si mesmo, fecha a porta da salvação. Porque nós não temos méritos. Eu estava preparando um dia desse uma mensagem para levar no Dom Oscar, sobre Joel, sobre arrependimento, que eu não tive coragem de levar essa mensagem ainda, olhando para a minha vida como servo de Deus. Como eu preciso melhorar na presença de Deus. E se eu preciso, todos nós precisamos. Eu ainda não tive coragem, falei, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu não vou levar essa mensagem ainda, vou melhorar mais um pouco. Porque a nossa caminhada cristã é melhorar cada dia. Cada momento você ser um homem melhor, você ser uma mulher melhor, você ser um servo melhor. Eu não consegui levar a mensagem ainda. Eu preciso melhorar muito na presença de Deus. E louvado seja Deus, eu não tenho envergonhado o Evangelho, não, irmãos. Eu não estou na prática do pecado, não, irmãos. Porque talvez você fale assim, não, você está pregando, mas você está na prática. Não. Eu estou caminhando, mas eu preciso melhorar muito. Nós precisamos melhorar muito. Quem confia em seus próprios méritos, fecha com as próprias mãos a porta da graça. Eu já vi muitos dizer, eu mereci isso, eu fiz isso. Não, nós não merecemos nada, infelizmente. Concluindo a mensagem, irmãos, Deus não chama ninguém perfeito porque não tem. Ou se tem alguém perfeito aqui, levanta a mão. Só se Jesus aparecesse na porta, porque não tem ninguém perfeito. Nós temos que buscar a perfeição. Uma coisa importante é você ser chamado para ser servo de Deus, você aceitar Cristo, você vir como está, mas o mais importante é você não permanecer como está. Porque você vem cheio de coisas lá do mundo. A Bíblia diz que nós temos que esvaziar
Nós temos que negar nós mesmos, negar nossas próprias vontades, para se encher de Deus. Você vai ser cheio de Deus só se você se esvaziar lá do mundo. Você vai ser cheio de Deus. Então é importante buscar a perfeição. Nós vamos ser perfeitos totalmente só no céu, mas aqui é o caminho, aqui é o lugar. Levi era um publicano, ele tinha uma profissão que extorquia o povo. Eles tinham fama de traidores do povo. Eles eram odiados por muitos. Jesus nunca chamaria um homem assim, né? Se fosse olhar a perfeição. Por isso que a gente não devemos julgar, seja a vida que a pessoa está levando lá fora, ela está precisando de você e de mim. Talvez está caído numa calçada todo sujo e fedendo. Precisa de mim e de você. Assim, Jesus não te chamou para ficar aí. Jesus não te chamou para ficar deitado aí. Ele quer que você levante. Ele quer que você olhe para o céu como as águias, que na hora da tempestade ela enfrenta a tempestade, enquanto todos os pássaros se escondem, ela enfrenta e voa acima da tempestade. Nós temos que tentar levantar essas pessoas assim. Mostrar a elas que aquele lugar não é o lugar que Deus chamou para ela. Que ela precisa se levantar. Que ela precisa mudar de vida. Nós temos que buscar a perfeição em Jesus. Levi era um publicano, ele tinha uma profissão, extorquia o povo, ele tinha fama de traidor, ele era odiado por muitos, mas Jesus o chamou. Se você está cheio de defeito, aqui é seu lugar. Aqui é o seu lugar de ser um homem melhor, de ser uma mulher melhor, de ser uma luz que vai brilhar lá no mundo. Aqui é o lugar. Aqui é a caminhada para o céu. Temos que ser pessoas novas, pessoas melhores ao aceitar Cristo. Como está a sua vida de antes e de hoje? A gente viu falar muito aqui na escola do velho homem. Como você está? Como é que velho homem é esse? Aquele é do mundo, aquele que serviu o mundo, aquele que fazia a vontade do mundo. Você nasceu de novo? Você é uma nova criatura? Como está a nossa vida? Como que está a sua vida? Jesus não chama ninguém por méritos. Jesus não chama ninguém porque é rico, ou porque é pobre, ou porque é feio ou bonito. Ele apenas te chama. E muitas das vezes ele chama aquele mais humilde que está lá embaixo, que ninguém dá nada por ele. Ele fala, vem cá, é você que eu quero ser, é você que eu quero usar, é você que eu quero pregar, é você que eu quero usar para pregar a palavra, para ser um servo de Deus. Levi encontra salvação, Levi encontra esperança, Levi encontra uma riqueza espiritual ao ponto de deixar tudo. E ele deixou tudo, irmãos. Nós, muitas vezes, não deixamos nem nosso orgulho. E a gente é pessoas difíceis, a gente é pessoas teimosas, muitas das vezes. Muitas vezes, se a gente não refrear a língua, a gente fala coisas que não deve, na hora do nervosismo. É só a graça de Deus mesmo na nossa vida. Então, nós precisamos nos vigiar e orar para não entrar em tentação, diz a palavra de Deus. A gente vê que Levi deixou tudo. Ele não deixou só a casa, deixou. Ele deixou seus bens, deixou seu trabalho. A gente não deixa, não. Nós vamos deixar pelo menos o pecado, porque o pecado te separa de Deus aqui na eternidade. Levi leva os seus companheiros a Jesus. Quantos você tem levado a Jesus? Quantos você tem mostrado que Jesus é a nossa esperança? Que Jesus é a nossa salvação? Que Jesus é o caminho? Levi dá um banquete em sua casa. Eu não vou dizer para você ficar convidando todo mundo para ir para sua casa, não, mas uma visita que estiver lá, tenha uma oportunidade de falar com ela. Não precisa obrigar. Fala com sabedoria. Fala com bastante amor. Mostra que você tem esse caminho dentro de você. Não é um caminho que não tem direção, não. Ele tem direção e vai rumo ao céu.
Levi tenta mostrar aos escribas e fariseus que a religião deles estava errada e que o comportamento deles estava errado. É isso que nós temos que fazer. Aquelas pessoas que estão caminhando para o inferno, muitas das pessoas falam assim, mas Deus não leva ninguém para o inferno, não. Mas Deus não leva mesmo, não. A gente caminha com o nosso próprio passo. Passo a passo nós caminhamos para o inferno. Infelizmente é assim. Mas Deus mostra o caminho. Deus bate na porta. Apocalipse 3:20. Ele bate na porta. O que nós precisamos fazer é mostrar às pessoas que só Jesus Cristo salva, que só Jesus Cristo é a salvação da nossa vida, e que só Ele, mais ninguém, pode nos levar ao céu. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Está lá em João, capítulo 14, verso 6. Essa é a mensagem que eu trouxe para os irmãos. Que Deus esteja nos capacitando a cada dia, a sermos mesmo pessoas iluminadas, pessoas de Cristo mesmo, porque nós somos difíceis mesmo. Ou será que tem alguém fácil aqui de conviver? Nós somos cheios de defeito, cheios de coisas, cheios de teimosia, mas com Cristo a gente olhar o caminhar de Jesus aqui na terra, que Ele esteve aqui para nos dar um exemplo. Nós olhar o caminhar dele, passo a passo, com certeza nós vamos ser pessoas melhores. E vamos mostrar para as pessoas que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém, irmãos? Que Deus seja abençoando a igreja. Eu, antes de passar a palavra para o pastor, ainda gostaria de orar. Deus, em nome de Jesus, eu entro em Tua presença agradecendo ao Senhor pela Tua palavra, ó Deus. Tua palavra foi falada, ó Deus. Toca nos corações, ó Deus. Se alguém aqui ainda não tem essa salvação de Jesus, essa salvação que Levi tentou levar as pessoas, ó Deus, que eles possam abrir seu coração nesta manhã, que eles possam aceitar Jesus nesta manhã, que eles possam ter um novo rumo, direção ao céu. Tenha misericórdia dos corações endurecidos, ó Deus. Dê às pessoas um coração de sentimento, um coração que vê a necessidade de ser salvo. Toque em cada coração, meu Deus. Transforma cada vida. Aqueles que já te aceitaram, ó Deus, ainda que está num caminhar mundano, toca nos seus corações, para que eles possam seguir a luz, rumo à eternidade. Igual aquele povo ali, ó Deus, que caminhava no deserto. Que eram iluminados pela Tua glória, Senhor. Tenha misericórdia de cada um. Tenha misericórdia de nós como servos. Nos ajuda a ser pessoas melhores. A ser servos que as pessoas falam, aquele ali é um homem de Deus. Aquela mulher ali é uma mulher de Deus. Oh Deus, que possamos mostrar tal transformação ao mundo. Que eles possam ver a glória do Senhor através de nós. Nos usa, oh Deus, a cada dia. E nos ajuda a ser um instrumento vivo da Tua palavra. Agradeço ao Senhor por tudo. No nome santo de Jesus. Amém e amém.